98. Um Horror Post-Apocalíptico capítulo 631. O alarme repentino autor, Estrela da Manhã tradutor, minha editora. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não se esqueça de conferir o site. Quando Jiang Shen e o grupo retornaram ao posto militar, os cozinheiros começavam a limpar as panelas. O pessoal de logística viu que o general havia voltado e imediatamente o cumprimentou, perguntando se deveriam ligar as panelas novamente. Mas Jiang Shen rejeitou sua boa intenção e levou Sun Xiaorou na direção da sala geral. Anteontem foi pizza, ontem foi espaguete, o que vamos comer hoje? No caminho de volta, Sun Xiaorou tinha um sorriso no rosto enquanto dizia feliz, com um dedo nos lábios. Era um problema luxuoso para o povo do deserto. E arroz frito com frutos do mar? Embora arroz frito não fique muito gostoso depois de esquentar, Jiang Shen queria arroz. Ah, não. Ainda quero comer pizza. Sun Xiaorou abraçou o braço de Jiang Shen e usou seus olhos inocentes para encarar Jiang Shen, uma tática comum que ela usava. Ok, eu disse para não ser tímido aqui. Não seria bom se outras pessoas vissem isso. Jiang Shen quis puxar o braço para fora, mas ela o abraçou com mais força. Então, qual é o problema? Sun Xiaorou piscou de forma provocativa. Raramente havia pessoas passando pela sala geral, com a maioria das patrulhas feitas por drones, então não havia motivo para se preocupar com outras pessoas. Assim que Sun Xiaorou pensou nisso, imediatamente fez contato visual com An Junhua, que estava parado na porta. Sun Xiaorou soltou, estendeu a língua e pulou para o lado. An Junhua virou levemente a cabeça e falou sem expressão para Jiang Shen, preciso ir embora por enquanto. Não precisa. Jiang Shen tossiu de forma constrangida. Está acontecendo algo? Como ficava em um posto militar, enquanto não havia ninguém por perto, ainda era considerado exposto em público. Portanto, não ficaria bem ser tão íntimo. Como general, ele precisava especialmente ser o modelo. An Junhua assentiu e lhe entregou um pote de garrafa térmica. Você acabou de voltar do abrigo antinuclear e deve ainda estar com fome. Pedi para o cozinheiro fazer mais. Mas Jiang Shen não pegou o recipiente e apenas encarou sem expressão. Sun Xiaorou, que estava ao seu lado, ficou completamente chocado. Tem algo errado? An Junhua ficou confuso com as expressões atônitas dos dois. Não, é só que... Reunindo seus pensamentos, Jiang Shen sorriu e pegou o recipiente. Isso não é nada do seu jeito. É mesmo. Embora seu rosto ainda estivesse sem expressão, ele podia ler a emoção confusa em seus olhos. Ao mesmo tempo, Jiang Shen podia sentir claramente o olhar penetrante da pessoa ao seu lado. Quando An Junhua saiu, os dois voltaram para o quarto. Abrindo o recipiente, Jiang Shen olhou para o arroz e os pratos divididos claramente em linha enquanto uma curvatura aparecia em sua boca. A forma estranha de colocar comida era realmente o personagem de An Junhua. Com alguns fios de cabelo pendurados em seu ombro, Sun Xiaorou colocou o rosto ao lado do de Jiang Shen. Os lábios vermelhos vibrantes estavam misturados com um pouco de ciúmes. Cunhado é tão popular. Estou. Você é. Sun Xiaorou mordeu a orelha de Jiang Shen, descontente. Então murmurou para si mesma, Mas se for a irmã Junhua, acho que ela não vai se importar. As sobrancelhas de Jiang Shen se ergueram e ele jogou o recipiente na dimensão de armazenamento enquanto se sentia exasperado. Essa garota está ficando mais travessa. Se ele não a punir, onde está a autoridade do chefe da família? Cunhado está bravo? Jiang Shen se levantou de repente. Entre os gritos de Xiaorou, ele a colocou em seu ombro. Hein? Cunhado, o que você quer fazer? Espera. Xiaorou está com fome, pode esperar um pouco. Não. Que? Engole. Agora você está com medo. Tarde demais. Olhando para Xiaorou emburrado, o malvado Jiang Shen riu. Na manhã seguinte, o segundo dirigível chegou ao Shen. Além de trazer uma grande quantidade de suprimentos, o dirigível também trouxe as unidades drones mais poderosas do NAC, Reptile e Python. Mas, pelo que o capitão disse, a viagem deles não foi muito tranquila. Quando sobrevoaram a Montanha Amarela, o dirigível foi atacado por metralhadoras antiaéreas. Felizmente, eles estavam acima das nuvens. Embora algumas balas atingissem a parte inferior do dirigível, as balas no final do alcance não causavam dano. A informação de que o NAC usou o dirigível para transportar suprimentos foi conhecida pelos sobreviventes ao longo do caminho.
Enquanto voávamos acima das nuvens, o radar ainda conseguia capturar facilmente um alvo tão grande. E nossa velocidade não era rápida. Uma vez trancados, éramos apenas um alvo em movimento. Felizmente, eles usaram metralhadoras e não canhões antiaéreos. Lembrando do que aconteceu na noite anterior, o capitão ainda se sentia assustado. Depois de pensar por um momento, Jiang Shen pensou em uma solução. Vou mandar a Aurora 20 para te proteger. Com a capacidade de ataque ar-terra da Aurora 20, não deve ser problema eliminar algumas metralhadoras antiaéreas. Alguém ousa conspirar contra os suprimentos do NAC? Eles acham que viveram tempo suficiente. Isso seria o melhor. Talvez da próxima vez usem canhões antiaéreos. O capitão sorriu amargamente. Mas enviar o caça não foi uma solução a longo prazo. O combustível de transporte do Aurora 20 teve uma produção longa, mas o custo era assustador. O custo de uma missão aérea era cerca de 1.000 créditos por hora e, portanto, o custo de uma missão de suprimentos arrastava esse número várias vezes. Provavelmente era mais econômico comprar localmente. Antes de encerrar a conversa, Jiang Shen ordenou que ele ficasse 3 dias na base e trouxesse de volta o computador quântico encontrado no abrigo radioativo 071. Todos os cientistas do refúgio Fallout 027 usaram 3 computadores quânticos experimentais no total, destacando quanto o NAC carecia de computadores quânticos. E por causa disso, Jiang Shen estava determinado a controlar o Instituto de Pesquisa em Computação Quântica. Seja para a rede de realidade virtual do mundo moderno ou para o desenvolvimento do NAC, ele deve controlar a tecnologia de produção do computador quântico. Há alguma notícia do Instituto de Pesquisa em Computação Quântica? Jiang Shen perguntou a Wang Zhou no escritório. Publicamos no mercado fora do posto avançado que informações eram necessárias para o Instituto de Pesquisa, mas atualmente não recebemos nenhuma informação útil, disse Wang Zhou com pesar. Jiang Shen franziu a testa. O conselheiro da federação apenas lhe disse a localização aproximada, mas a área leste do rio Ganga até oeste do lago Panyang era toda a soberania do império. Com uma área tão grande, onde ele iria encontrar o pequeno instituto? De repente, o alarme do lado de fora começou a tocar. Jiang Shen e Wang Zhou se olharam. Eles imediatamente se levantaram e saíram. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 632, a tribo humana mutante. O que aconteceu? Caminhando até o portão do posto avançado, Jiang Shen vasculhou a multidão à distância com os olhos semicerrados. São os humanos mutantes. O soldado de plantão saudou. Humanos mutantes. Jiang Shen ergueu as sobrancelhas. Se são os humanos mutantes, por que gastar energia falando com eles? Jiu Sheng caminhou até Jiang Shen. Tribo Guru, eles são a tribo humana mutante do Império. Ele apontou para a bandeira inclinada. Aquela bandeira do dragão é a bandeira do Império. O grupo se aproximava e Jiang Shen viu a aparição do grupo. Eram gigantes musculosos de pele verde. Os músculos do corpo deles estavam salientes. Estavam cobertos de cortinas e roupas furadas com rifles que pareciam finos como palitos de dente comparados aos braços gigantes. As roupas pareciam improvisadas. Apenas 2 ou 3 humanos mutantes empunhavam armaduras feitas de aço tipo C com armaduras de poder massivas nas mãos. Em Wangai, os humanos e humanos mutantes tinham um rancor eterno, mas isso não parecia ser o caso aqui. Quando os sobreviventes viram os humanos mutantes, embora parecessem assustados, não demonstraram medo em seus rostos. Devemos atirar? Wang Zhou olhou para Jiang Shen. Enquanto ele ordenar, a bola de fogo da aeronave transformará os monstros mutantes em chamas. Sem pressa. Vamos ouvir o que eles têm a dizer primeiro. Mas se continuarem avançando, os olhos de Jiang Shen se estreitaram com um leve frio surgindo em seu rosto. Então que nossa aeronave os avise. O grupo de humanos mutantes, felizmente, não pisou na linha vermelha estabelecida pelo NAC. Pararam antes que o dirigível disparasse. A tribo Guru se espalha 800 metros à frente do posto avançado da NAC. Se lutassem, era a distância típica de combate. A multidão ficou momentaneamente agitada antes que um gigante musculoso de pele verde saísse. Ele segurava uma bandeira na mão direita enquanto arrastava um cachorro feroz na mão esquerda. Os sobreviventes na entrada do mercado sussurravam entre si. Eles começaram a juntar suas coisas para evitá-lo. Jiang Shen olhou para seu soldado. Liu Wang entendeu e caminhou na frente do humano mutante. Ele levantou sua arma antes que o humano mutante chegasse. Por favor, pare. É território da NAC na frente. Somos os delegados enviados pela tribo Guru.
O humano mutante rugiu em voz alta. Ele olhou para Jiang Shen. Trouxemos saudações do ancião. Ah é? As saudações do ancião? Nem me fale. Jiang Shen olhou para ele. Já que você está fazendo negócios no território da tribo Guru, então deve presentear tributo ao magnífico ancião Guru. O humano mutante cravou a bandeira no chão. Saliva nojenta pinhava de suas presas ferozes. Caso contrário, sua ação será vista como desrespeitosa a Deus. Jiang Shen e Zhao Xin trocaram olhares e começaram a rir ao mesmo tempo. Humanos rudes. Os olhos do humano mutante se arregalaram e ele ameaçou. Vocês não sabem que no território do Império, todos vocês são pessoas de terceira categoria. Mesmo que eu te despedaça, o Imperador não vai me criticar de jeito nenhum. Foi a primeira vez no território do Império que ele viu alguém tão desrespeitoso com humanos mutantes. Seja um viajante solitário passando pela área ou um sobrevivente que vivia ali, qualquer um que ousasse irritar os humanos mutantes deveria pagar sérias consequências por sua tolice. Se ousassem revidar, isso era visto como um obstáculo à amizade entre o Império e os humanos mutantes. Os soldados do Império os assombrariam até a fronteira do Império. Então você contou ao seu imperador que o povo daqui não paga imposto há muito tempo. Wang Zhong zombou. Anak teria medo de um imperador bastardo. O oficial de impostos da Empire chegou à Vila Anster dias antes e por acaso encontrou a equipe de patrulha da Anak. A consequência foi óbvia. Devido ao mau julgamento do azarado funcionário Fisca, ele foi espancado e jogado na sala de detenção. A partir daquele dia, o Império não enviou mais nenhum oficial de impostos para lá. Eles nem ousaram perguntar sobre a invasão da Anak em seu território. Diante dos canhões, a mente de um humano é muito mais calma comparadamente de um humano mutante. Nosso ancião não se importa. O humano mutante ergueu o peito com arrogância. O imperador declarou que esta área pertencia à nossa tribo, então você deve pagar tributo. Se rejeitarem, será vista como desrespeito à tribo Guru. Jiang Shen caiu na risada novamente ao ver a expressão convencida. Em Wangai, ouvi dizer que a cabeça dos humanos mutantes não é tão boa assim. Certamente é verdade pelo que vejo hoje. O embaixador humano mutante ficou instantaneamente furioso. Os humanos mutados odiavam pessoas humilhando sua inteligência porque o vírus Fê tem o efeito colateral de diminuir a atividade das células cerebrais. A mão arrastou para a algema de ferro erguida. Ele apontou para Jiang Shen e gritou de raiva. Como ousa? Sua humilhação será vista como provocativa para a tribo Guru. Vou te contar o que é raiva e crueldade. Ah! O braço decepado girava no ar. O humano mutante desabou no chão de dor, cobrindo o lugar onde seu braço estava enquanto o sangue jorrava. Na parede do posto avançado, Sun Xiaorou sorriu gentilmente e moveu o rifle de precisão em suas mãos. Você vai sofrer se for desrespeitoso com o general Danak. O cachorro mutante escapou da algema e imediatamente saltou contra o grupo de Jiang Shen, mas a criatura não conseguiu dar 2 passos antes de ser abatida por Liang. A mudança repentina aconteceu num instante. Ninguém esperava que a situação de repente se transformasse em fogo cruzado. Diante da delegação de humanos mutantes, eles claramente não esperavam que a reação do NAC fosse tão violenta. Eles até atiraram em seu embaixador. Aquele tiro incendiou a vingança deles. Azorder. Mirem todas as unidades humanas mutantes a 800 metros do posto avançado. Fogo. Jiang Shen abriu o rádio e ordenou com voz implacável. Rugido. Humanos mutantes gritaram e liberaram seu poder de fogo contra o posto avançado do NAC. As balas com ensaios laranja destruíram as tendas do mercado, destruíram a estrutura e atingiram a parede de concreto do posto avançado. Os sobreviventes que perceberam que a situação estava indo para o sul já fugiram, então as balas não os atingiram. Mas a chuva de balas não durou 2 segundos antes de ser abafada pela tempestade de granizo. 4 metralhadoras de 12,76 mm dispararam fogo e a cascata de balas explodiu a poeira no chão e transformou os humanos mutantes em fugas em pedaços de carne. Soldados do NAC se esconderam atrás dos bunkers e revidaram com seus rifles. Ao mesmo tempo, todos os drones Python foram ativados e circularam atrás dos humanos mutantes a partir da ala. Atrás do bunker transparente de grafeno, Jiang Shen olhava para a tela holográfica de bandidos sendo massacrados pelas balas do céu com frieza. A política do Império os estragou. Eles realmente acham que são superiores. A ANAC tinha apenas uma política quando se tratava dos bandidos sanguinários. Matem. Depois de matar os mutantes, jogue o corpo deles na câmara do incinerador.
É lá que eles pertencem. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 633. Usando a faca do outro para matar capital, o palácio. A tribo Guru começou a lutar contra o Nak. Meu imperador, com base no batedor na linha de frente, os dois lados estão em batalha. Perfeito. O imperador assentiu, um sorriso satisfeito apareceu no rosto bem definido. Após a estratégia de aplacar o último imperador, a tribo Guru começou a se expandir. A força anterior usada como dissuasão contra a Federação agora se tornou um tumor do Império. A população de humanos mutantes não era alta desde o início, não era grande coisa dar a eles alguns direitos especiais. Mas, com base nessa tendência, os humanos serão minoria. Império não seria mais império. Sem contar os humanos mutantes, a população total do Império era de cerca de 150 mil, mas a população crescente de humanos mutantes era de 80 mil. Eles ainda poderiam ser considerados minoria? Claro que não. Incluindo os anciãos, a discussão sobre incluir os canibais dentro do Império e manter sua tradição foi tudo por consideração de equilibrar o poder dos humanos mutantes. Mas o equilíbrio não parecia mais funcionar. Com a chegada do Naku Sheng e sua ação relâmpago para remover os invasores na estação de tratamento de água, eles demonstraram seu poder e postura firme às forças locais. O imperador inicialmente permaneceu cauteloso em relação à força externa, já que a área do plano de tratamento de água fazia parte do território do Império. No entanto, então ele pensou e concluiu que a aparência de Order pode não ser necessariamente ruim, e que resolveu um problema crítico. O Império não tinha controle forte sobre a área rural do leste para começar. Se ele declarasse a área desnecessária para a tribo humana mutante, isso não só satisfaria o apetite crescente deles, como potencialmente também causaria grande derrota para os dois. Como o Sheng ainda estava a centenas de quilômetros de Wangai, a menos que a NAC decidisse incluir essa área em seu território, as baixas contra a tribo Gurus forçariam a recuar. Diferente dos bandidos da estação de tratamento de água, embora os humanos mutantes não fossem os mais espertos, sua capacidade de combate não era fraca de forma alguma. Ou melhor, o vírus Fer já gravou a palavra batalha na genética desses monstros. Por instinto, eles podiam explodir com uma habilidade de combate não inferior à dos soldados treinados. Mas a capacidade de combate não era eficaz sob a supressão do poder de fogo aéreo. Alguns RPGs foram lançados pelos humanos mutantes para o ar, mas rapidamente explodiram sob o sistema de defesa antimísseis a laser. Quanto às metralhadoras disparando para o alto, elas não conseguiram nem deixar um amassado na armadura de aço tipo C das Order. As metralhadoras no ar sufocavam. Os humanos mutantes começaram a recuar. Jiang Shen não deixaria o desejo deles se realizar. Você deve estar brincando. Já que você me provocou, deixe sua vida aqui e pode ir embora. Os drones Pythons se moveram para ali e liberaram seu poder de fogo supremo contra os humanos mutantes em fuga. Ao mesmo tempo, as infantarias da NACA acompanhadas por veículos blindados perseguiam os humanos mutantes em retirada. Droga, o poder de fogo desses humanos feios é forte. Com sangue nojento escorrendo da testa, Lou se encostou atrás de um prédio meio desmoronado enquanto enfiava um carregador na metralhadora. Ele então espiou enquanto rugia, para a glória do guru. Balas saltavam entre os bunkers. Ele claramente viu um soldado do NAC cair por causa de suas balas. Mas, infelizmente, ele não viu claramente se a pessoa se abaixou ou foi morta antes que sua cabeça fosse aberta pelas balas voando. Encolhido atrás do pilar de concreto meio destruído, Liang respirou fundo e se levantou com a ajuda do rifle de assalto Reaper. Ele foi atingido 2 vezes no peito. Felizmente, a excelente defesa externa do esqueleto cinético do K2 o salvou. Enquanto sua caixa torácica doía, ele podia continuar lutando. 2 Pythons passaram voando por ele. Liang carregou sua arma e continuou a perseguir os humanos mutantes. O artilheiro que atirou nele já morreu na mão de outro. Quando passou por cima do corpo sem cabeça, olhou para a mistura de vermelho e branco no chão, ficando chocado. Pela explosão da cabeça, o azarado deve ter morrido por causa de um rifle de precisão. A força de linha de frente não estava equipada com rifles de precisão. Mas como a bala veio do posto avançado, o atirador de elite era assustador demais. Este lugar ficava a 1000 metros do posto avançado. Agora, na torre de vigia, Sun Xiaorou largou um rifle de precisão que segurava e o encostou na parede. Os humanos mutantes já fugiram. Ela não conseguia mais vê-los de onde estava.
Ela elegantemente tirou as luvas táticas e pulou diretamente da torre de vigia de 8 metros de altura. O que você fez? É muito apressado. Embora você tenha equipamentos avançados, os humanos mutantes ocupam uma grande quantidade de terras férteis a oeste do Lago Panyang. Eles têm uma população de pelo menos 80 mil, disse Jiu Shen, preocupado. Os 80 mil humanos mutantes eram todos soldados, e não incluíam os escravos humanos. Embora as armas da tribo humana mutante fossem rudimentares, isso não significava que não tivessem poder de fogo pesado. E o posto militar da ANAC, no máximo, tinha cerca de 1000 e poucos habitantes. Mesmo com o apoio do dirigível, não seria fácil lutar contra 80 vezes mais força. Você provavelmente não sabe. Na cidade Gia, provavelmente havia pelo menos 80 mil, ou até 100 mil humanos mutantes que morreram para minha primeira divisão. Jiang Shen usou sua empresa pública para enviar ordens e disse despreocupadamente a Jiu Shen. Talvez você seja realmente forte, mas este é o Shen. Eles estão lutando na porta da frente, e sua linha de suprimentos tem 600 quilômetros de extensão. Jiu Shen lembrou. Ele esperava que Jiang Shen pudesse ajudar a se tornar presidente, então não queria ver Anak lutar contra os humanos mutantes sem nada a ganhar. Só o presidente da federação se sentiria com essa situação. Quantas bombas de 100 quilos foram transportadas para cá? Jiang Shen olhou para Wang Zhou. 200 tiros. Nada mal. E a bola de fogo? 2000 mísseis. Excelente. O suficiente para consumir uma guerra. Entre em contato com Wang Qin e peça para o departamento de logística transportar mais 2000 mísseis. Lembre-se, combustão explosiva a cada 2000 tiros. Entendido. Wang Zhou saudou e imediatamente foi para a sala de comando. Depois de instruir os comandos necessários, Jiang Shen olhou novamente para Jiu Shen. Vamos conversar em outro lugar. Sem esperar resposta, Jiang Shen foi para o meio do posto avançado. Um Outpost Apocaliptique capítulo 634, sendo usado. Jiu Shen seguiu Jiang Shen, vendo que não havia ninguém por perto, engoliu em seco e disse cautelosamente. Você encontrou o segredo da imortalidade? Ainda não. A senha não está certa? A senha está certa, mas infelizmente, alguém já entrou no escritório do diretor. Jiang Shen tirou o diário do bolso. Eu só encontrei isso. Jiu Shen queria pegá-lo, mas Jiang Shen não planejava lhe entregar o diário. Sua mão ficou pendurada no ar por um tempo antes de retirá-la. Então nosso acordo. Claro que conta, Jiang Shen sorriu. É benéfico para mim fazer de uma pessoa obediente o presidente. Com base no acordo deles, Jiu Shen vai nos dizer a senha e vai ajudar Jiu Shen a se tornar presidente, e matar o ex-presidente conselheiro que o esfaqueia pelas costas. E a primeira coisa que Jiu Shen fará após ser eleito presidente é introduzir a reforma da zona econômica do NAC e se tornar um lugar semelhante à sexta rua do NAC. Jiu Shen pensou no chip injetado atrás do pescoço, soltou um suspiro e abriu as mãos. Ainda não entendo, comparado ao Angai. Tudo é claramente terrível, seja a federação ou o império. Além do também mítico segredo sobre a imortalidade, o que poderia te interessar aqui? Quando você possuir territórios, vai querer possuir mais. Claro, não preciso te explicar isso, você só precisa seguir o que eu digo. Então, o que você pretende me dizer? É algo inconveniente para outras pessoas saberem? Disse Jiu Shen. É sobre essa senha. Jiang Shen olhou em seus olhos. Quero lembrar cuidadosamente como você a obteve. Jiu Shen fez uma pausa antes de suspirar. Essa é a pergunta. Aposto que vai se decepcionar quando ouvir isso. Jiang Shen sinalizou para ele continuar. A senha foi trazida para mim por um carteiro. Eu estava bebendo no bar. Ele veio me procurar e disse que alguém da federação me mandou um e-mail para eu assinar. Eu fiquei confuso. E fiquei ainda mais confuso quando abri a carta. Havia uma sequência de símbolos junto com a explicação detalhada do refúgio explosivo 071, além de uma assinatura. É só isso? Jiang Shen encarou. Atônito é isso. Jiu Shen assentiu, sua expressão era inocente. Como eu disse, você vai se decepcionar. Jiang Shen analisou o programa relacionado ao chip de escravidão na empresa pública. Pelo ritmo cardíaco, ele não mentiu. Então você deu a senha ao presidente. Isso mesmo. Achei que poderia me tornar um confidente, mas ele queria me matar. As palavras de Jiu Shen estavam misturadas com ódio profundo. Quem enviou a carta? Dr. Sun. Dr. Sun, será que pode ser? Jiang Shen franziu a testa.
Pelas informações coletadas pela Zal Corporation sobre o médico que não envelhece, ele pensava anteriormente que a pessoa poderia ser um humano digitalizado, mas a verdade pode não ser verdade. Mas por quê? O médico da capital. Qual era o objetivo dele ao enviar a senha para o membro do parlamento da federação? Ou melhor, o que ele tentava alcançar ao fazer o povo da federação deixar propositalmente o diário para trás? Jiu Sheng ficou ansioso ao ver que Jiang Shen não falava enquanto tentava refletir sobre seus pensamentos. Mas logo depois, Jiang Shen falou novamente. Última pergunta. Você deu a senha para o presidente. Você não anseia pela imortalidade? Jiu Sheng demorou um segundo para processar. Ele não achava que seria uma pergunta tão irrelevante, então zombou de si mesmo. Sou apenas um homem pobre e um membro do parlamento sem importância na federação. Eu trabalho meu SS para os pobres mão de chão. Talvez, quando eu me tornar presidente, eu seja. Os tiros à distância pararam. O resultado da batalha terminou com todos os humanos mutantes eliminados. Um total de 215 humanos mutantes, além de 10 cães mutantes, morreram tragicamente entre as ruínas. O NAC sofreu 2 mortes e 17 feridos. A vitória quase milagrosa foi histórica aos olhos dos sobreviventes. Mas os soldados não pareciam muito animados. A vantagem em equipamento significava que a batalha seria esmagadora desde o início. Jiang Shen realizou pessoalmente uma cerimônia simples de enterro para os 2 soldados falecidos. O corpo deles seria enviado de volta para Wangai para os soldados feridos, desde que não perdessem um braço ou uma perna. A expertise médica da NAC poderia tratá-los. No geral, embora o equipamento dos humanos mutantes nesse local fosse inferior ao dos humanos mutantes apoiados pela Igreja do Crepúsculo. Mas em termos de capacidade de combate, os humanos mutantes eram mais fortes. A pesquisa do NAC na força extraiu sangue, amostras celulares do corpo dos humanos mutantes e as trouxe de volta ao laboratório no posto avançado para realizar uma análise do DNA e do metabolismo. A aparência dos humanos mutantes era diferente em comparação com os humanos mutantes em Wangai. Jiang Shen estava especialmente intrigado. Portanto, ele atribuiu a tarefa de pesquisa aos pesquisadores. O resultado também foi surpreendente. Os humanos mutantes aqui tinham 6 fitas de cromossomos com diferenças óbvias em relação aos humanos mutantes da cidade Gia. O vírus Fei também é chamado de vírus da fixação genética humana, com a intenção de permitir que os cidadãos do PAC se tornem humanos mais adaptáveis ao ambiente hostil. Mas desde o início do projeto Fei recebeu objeção da sociedade dominante, os crentes puros em espécies. Os humanos estão destinados a ser criaturas capazes de vencer a natureza, mas sem ceder à natureza e se tornar um monstro. Portanto, a pesquisa sobre o vírus Fei foi atrasada. Só antes da guerra as pessoas começaram a continuar a pesquisa após extraírem as informações. A cultura do vírus Fei amplamente distribuída em áreas devastadas era, em sua maioria, a versão aprimorada do vírus Fei original. Dentro do laboratório, os pesquisadores responsáveis por dissecar o corpo humano mutado relataram a Jiang Shen. Além da diferença de aparência em comparação com os humanos mutantes em Wangai, há mais alguma coisa diferente? Jiang Shen perguntou. Claro. O pesquisador assentiu. Além da menor capacidade de regeneração, os humanos mutados de Wuxian também possuíam um metabolismo extremamente forte. Mas, diferente dos humanos mutados da cidade Jia, sua expectativa de vida teórica é 3 vezes maior que a dos humanos mutados da cidade Jia. 3 vezes? Jiang Shen ficou atônito. Isso mesmo. O pesquisador afirmou com certeza. O vírus Wuxian possui a capacidade de alongar o telômero de DNA. Embora o desafio técnico seja grande, não é impossível em teoria. A força e imunidade ao veneno do humano mutante eram problemáticas, especialmente com sua regeneração semelhante à barata. Eles podiam facilmente se adaptar no deserto. A incapacidade de se reproduzir e a redução da expectativa de vida foram 2 fraquezas que limitaram seu tamanho. Mas a vida dos humanos mutantes aqui era maior que a dos humanos. Era inacreditável. Quando Jiang Shen voltou à sala de comando, encontrou Junhua para discutir a estratégia de exterminar humanos mutantes. O primeiro passo foi enviar soldados de reconhecimento para determinar a base de produção de Fei dos humanos mutantes, o arsenal, o comando, as unidades antiaéreas e outras infraestruturas críticas a serem destruídas pela Aurora 20. Ao mesmo tempo,
A força terrestre será apoiada pela ordem para avançar até a margem oeste do lago Panyang, ocupada pela tribo Guru, para libertar os humanos escravizados por humanos mutantes. Quanto ao Império nos últimos dias, com base nas informações enviadas por nossos soldados para a cidade capital de Ezong, analisei as forças de Shen. De pé em frente ao mapa holográfico, Anjunhua cruzava os braços sobre o peito enquanto explicava ordenadamente a complicada relação entre o Império e a tribo Guru. Os olhos de Jiang Shen se estreitaram depois de ouvir a análise de Anjunhua. Então você está dizendo que o Império nos usou? 90%. Anjunhua olhou para Jiang Shen. Então, o que você pretende fazer? Nada. Eles vão perceber que nossa operação não é gratuita. Um sorriso travesso apareceu no rosto de Jiang Shen enquanto ele encarava o Império no mapa, usando a gente. Eles estão brincando com fogo. Um ouro post-apocalíptico capítulo 635. Império não mais no controle dentro do palácio. O imperador e os anciãos sentavam-se ao redor da longa mesa, celebrando. O álcool na mesa era uma especialidade do NAC. O frango com curry e a comida enlatada de carne ensopada também eram do NAC. Mas também havia pratos especiais do deserto. Por exemplo, as ovas de lama de caranguejo assadas com molho e uma fragrância sedutora. O cérebro de urso fúria em forma de tofu eram todas as culinárias do deserto que pessoas sem status não podiam comer. Os suprimentos no interior eram abundantes além da imaginação do costeiro Angai. O imperador e os anciãos brindaram de alegria. A estratégia do imperador é espirituosa. Um ancião de bigode cheio ergueu sua taça e brindou com o imperador. Com essa estratégia, a força da NAC terá que recuar sem ganho. A irritante tribo humana mutante também precisa reconsiderar nosso relacionamento. Isso mesmo. O imperador é sábio. Meus mais velhos, vamos beber. Esta é uma cerveja premium comprada na Wangai. Pela glória do Império, vamos nos embriagar hoje. O imperador se levantou e brindou com cada um dos anciãos. O imperador está certo. Pelo Império, saúde. Vou terminar essa bebida para mostrar meu respeito. Olhando para os anciãos tentando bajulá-lo, o Império tinha uma expressão alegre no rosto, mas zombava mentalmente. Velhos raposas, todo mundo sabe as coisas horríveis que vocês pensam na cabeça. A estratégia espirituosa de pegar emprestada uma faca para matar não era obra do Império, mas uma estratégia discutida pelos anciãos. E os anciãos não mencionaram nada disso e entregaram a glória a ele. Apenas uma tentativa de agradá-lo antes que ele renunciasse. O Império foi uma abdicação da coroa. Restava um ano no mandato de 5 anos, e quem seria o próximo imperador seria nomeado pelo imperador atual. Desde que os anciãos não rejeitem todos, o próximo imperador seria a pessoa sábia nomeada por ele. Ele estava sentado entre eles fazendo tudo o que podia para lisonjear e agradar a pessoa que estava em sua cadeira, e no segundo ano após controlar todo o poder, ele nem sequer olhava para o imperador anterior. No Império, renunciar significava aposentadoria e isolamento completo com o poder. A pessoa nem teria chance de voltar para os anciãos. Pensando que ainda tinha um ano de tempo, o imperador sentiu-se melancólico, mas logo superou. Pelo menos agora, ele ainda era o líder do Império, desfrutando do respeito e apoio dos nobres. O chefe dos anciãos pessoalmente lhe serviu uma xícara de álcool e o imperador tomou um gole relaxado. É muito entediante só elogiar durante o banquete, sugeriu um ancião. Por que não discutimos como cuidar da tribo Guru? Demos tratamentos especiais demais, as pessoas inferiores têm reclamado. Está tudo bem, apenas prendam as pessoas que reclamam em público. Mas isso não é uma estratégia de longo prazo, porque o imperador não aproveita essa oportunidade para recuperar alguns dos direitos concedidos. Um ancião observou cuidadosamente a expressão do imperador e sugeriu: não. A federação está atualmente de olho em nosso território com o NAC à distância. Neste momento crítico, devemos unir os humanos mutantes e os canibais. Após vários drinks, o clima ficou mais leve e os anciãos expressaram suas perspectivas. Mas o imperador não gostou do argumento dos anciãos, segundo ele. Meus mais velhos, por favor, não se incomodem. Hoje, vamos aproveitar a noite e não falar sobre assuntos de Estado. Todos comam, bebam e não deixem a mesa cheia de iguarias e bebidas intactas. Imperador, você está certo. Certo, certo. Todo mundo beba e coma. Alguns anciãos ajudaram a aliviar a situação e levantaram seus copos. Quando o imperador estava um pouco bêbado, um soldado correu para o banquete. Saudações, imperador. Há uma emergência que preciso relatar.
O soldado ajoelhou-se e gritou. O imperador ergueu as sobrancelhas, mas ainda assim controlou o humor. Então ele disse, apresente agora. Imperador, Anak acabou de declarar guerra. Declarou guerra? É isso? Eu sei, saí agora. O imperador o dispensou e disse irritado. Ele já esperava uma guerra entre Anak e a tribo Guru, e as informações do espião já confirmavam seu palpite. Mas o soldado não era culpado. Tal estratégia delicada de pegar uma faca emprestada para matar não era algo que eles pudessem imaginar. O soldado ainda hesitava sem se levantar do chão. Por que você ainda está aqui? Quer que o imperador te dê um pedaço de carne? O ancião no final da mesa zombou do soldado. Ele tinha o status mais baixo na mesa e sua classificação também não era alta. Ele gostava de zombar das pessoas abaixo dele. Ele usou Aziz e jogou um pedaço de coxa de frango meio comida no chão. A mesa do banquete caiu na risada. Vendo seus superiores felizes, aquele ancião também parecia orgulhoso. O rosto vermelho e bêbado ria e parecia cômico. O soldado ajoelhado no chão não se importava com as risadas. Ele cerrou os dentes e continuou a relatar. Imperador, a declaração de guerra do Nak é direcionada não apenas à tribo Guru, mas a todo o império. O riso parou abruptamente. O riso no rosto do mais velho sentado no final também congelou. Bang! A xícara caiu no chão e quebrou o silêncio. O imperador se levantou com força e encarou o soldado no chão. O suor frio instantaneamente tirou toda a embriaguez e, com a voz trêmula, ele disse, O que você disse? Anak declarou guerra ao império. O banquete explodiu em barulho. De jeito nenhum. Como puderam declarar guerra tanto à tribo Guru quanto ao império? Muito arrogante. Eles têm apenas 1000 pessoas. A linha de suprimentos deles tem 600 quilômetros de comprimento. Lutem. Lutem. Temos que dar uma lição aos ignorantes, como ousam. Os olhos do ancião se arregalaram ao dizer com fúria. Mas aquele dirigível. Alguns anciãos estavam indecisos. Engraçado, o enorme império tem medo de um único dirigível. Com apenas 1000 em força, só precisamos usar uma força de divisão para eliminá-los facilmente. E a federação? E se eles lançarem um ataque surpresa contra nós? O banquete foi uma bagunça. O rosto do imperador estava vazio enquanto sua boca se fechava sem vermelhidão. Ao mesmo tempo, no posto militar da Anak, os veículos lançadores Firebaum transportados pelo dirigível estavam prontos. Os robôs de construção moveram os feixes de mísseis ao lado do veículo lançador. Com soldados completando o carregamento, os soldados do NAC formaram formações quadradas organizadas na frente do posto avançado, aguardando seu comando. O esqueleto cinético e brilhante transmitia uma vibe assustadora enquanto os sobreviventes no mercado testemunhavam tudo isso em estado de choque. O rugido ensurdecedor veio de longe. O Aurora 20 acabara de completar sua missão e mudou para o modo de pouso vertical, pousando no topo do dirigível. De pé na torre de vigia, os olhos de Jiang Shen se estreitaram enquanto observava a sua força. Ao seu lado, Wang Zhou respondeu de forma concisa. Todas as produções do vírus FEV no solo foram destruídas. Alguma unidade subterrânea? Abrigo antinuclear 010, a origem da tribo Guru. Wang Zhou respondeu. Profundidade? 1000 metros. Jiang Shen assentiu. A maioria dos humanos mutantes no deserto não conseguia se reproduzir, e a cultura do vírus fevera seus ovos. Desde que destruíssem, apagasse os dados de produção do vírus, matavam a raiz dos humanos mutantes. Se o imperador do império achava que Jiang Shen só queria dar uma lição à ingênua tribo Guru, então ele estava completamente enganado. Para o inimigo, Anak segue um princípio. Elimine-os da superfície da terra. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 636. Dr. Sun era uma clínica antiga que ficava na esquina da arena, o gueto conhecido por sua sujeira e caos. Quando Zhao Baodong entrou no gueto, percebeu claramente que a atmosfera era drasticamente diferente de outras partes da arena. As pessoas estavam mal vestidas e tinham camisas e calças velhas e quebradas penduradas em varal acima do beco, o que fazia o beco sem luz do sol parecer ainda mais escuro. No caminho, colocou a mão no bolso direito e segurou a pistola. Ele podia sentir os olhares hostis e até maliciosos dos refugiados por perto. Parecia que eram ladrões avaliando suas presas. Claramente, esta era a terra dos fora da lei. Comparado a Sist State, esse lugar era uma droga. Zhao Baodong xingou mentalmente ao entrar na clínica. Um robô estava fazendo reservas na porta. Embora estivesse interessado no design do robô, após hesitar por um momento,
Resistiu ao impulso de tocá-lo. Número 10 sublinhado. Por favor, espere na sala de espera. Um som eletrônico agudo veio debaixo do exterior metálico, seguido pelo som de papel sendo rasgado. Um pedaço de papel com um número saiu da boca do robô. Zhao Baodong pegou o papel e examinou a clínica antes de ir até a sala de espera e sentar-se em um banco comprido. Havia várias pessoas na sala de espera, a maioria delas parecendo pobre. O império tinha muita gente, também tinha muitas pessoas pobres. A clínica do Dr. Sun cobrava taxas baixas, então os clientes eram em sua maioria viajantes pobres ou solitários e mesquinhos. Por isso, a clínica tinha grande reputação no gueto da capital. Não demorou muito para Zhao Baodong encontrar o lugar. Com essa oportunidade, ele examinou os clientes da clínica. Havia humanos mutantes e pessoas estranhas cobertas de capa se recusando a mostrar o rosto. O gigante de pele verde à frente ocupou 2 assentos. Ele cruzou os braços enquanto esperava frustrado. Seus olhos âmbar lembravam um de Aticlau, mas ela não era tão visivelmente feroz quanto um de Aticlau. O humano mutante percebeu o olhar de Zhao Baodong e o encarou de volta. Zhao Baodong desviou o olhar. No Império, qualquer pessoa desrespeitosa com humanos mutantes corria o risco de ser punida. Eles se referiam a isso como igualdade, embora todos, inclusive a maioria dos seus, considerassem absurdo. Não havia necessidade de criar uma cena ali, e os humanos mutantes não estariam por muito mais tempo. Com esse pensamento na cabeça, voltou a olhar para o relógio. Número sublinhando 10 sublinhado. Finalmente, ouviu seu nome de dentro do quarto. Zhao Baodong se levantou e foi para a sala. Quando viu o diretor Sun, ficou chocado. Assim como as informações o descreviam, o médico que trabalhava naquela clínica há 10 anos ainda parecia ter 20 anos. Qual é o problema? Sem olhar para cima, o Dr. Sun girou a caneta e perguntou. Viciado em jet? Braço. Zhao Baodong estendeu obedientemente o braço enquanto examinava a sala. Não precisa olhar, não há nada caro aqui, disse a doutora Sun sem olhar para cima. Zhao Baodong ficou chocado ao perceber o olhar dele sem levantar os olhos. Você está enganado. Não estou aqui para roubar. Zhao Baodong riu sem jeito. A mão do Dr. Sun segurando um detector parou. Finalmente ergueu a cabeça enterrada, e seus olhos apáticos olharam para Zhao Baodong. É mesmo. Espero que você esteja aqui para roubar e não com outro propósito. Zhao Baodong não respondeu. Ele apontou o detector para seu pulso antes que as estatísticas aparecessem na tela. O vício em jato é recente. Sim. Você não precisa ficar chapado de propósito para me ver. Os remédios são escassos no deserto. Mesmo que seu empregador seja rico, é vergonhoso desperdiçar. Dr. Sun jogou seu caderno de lado. Agora, explique suas intenções. Zhao Baodong suspirou relutante, sabendo que a sua identidade havia sido descoberta. Você não vai me prescrever remédio primeiro? Um jet stopper foi jogado em seu colo. Zhao Baodong se virou para ver a etiqueta do preço, e suas sobrancelhas se contraíram. 200 cristais. Esse cara receitou o remédio mais caro para ele. Fale o que pensa, disse o doutor sem expressão. Com um pedido de alguém, eu esperava que você pudesse me acompanhar a algum lugar. Zhao Baodong fez o possível para que suas palavras soassem menos suspeitas, mas no fim percebeu que, independentemente de como dissesse, não era diferente de declarar sequestro. E se eu dissesse não? Zhao Baodong examinou a porta com cautela. Vendo que ninguém estava escutando, Zhao Baodong disse, isso é para seu benefício. Acredite se quiser, este lugar está prestes a desaparecer em breve. O Dr. Sun ficou em silêncio por um longo tempo antes de perguntar. Então me diga por que seu empregador quer me ver. Nosso líder suspeita que você seja um humano digitalizado. Claro, isso não significa que sejamos maliciosos. Só queremos confirmar seu programa antes que Zhao Baodong pudesse terminar. O Dr. Sun caiu na risada. Zhao Baodong deu de ombros. Ele não se importou com uma risada desrespeitosa, mas apenas olhou para o doutor em busca de uma resposta. Ir? Ou não ir? Foi isso que seu líder te disse? Ah, nada mal. Um humano digitalizado é uma boa forma de disfarçar. Por favor, não continue, disse Zhao Baodong imediatamente. Com medo de descobrir demais, Sun Yi olhou para o visitante ansioso com um sorriso. Seu rosto sem idade tinha a maturidade que só pertencia aos mais velhos. Isso mesmo. Zhao Baodong foi honesto. Se Jiang Shen não lhe contou os detalhes,
Isso significava que Jiang Shen sabia sua identidade. Se Zhao Baodong descobrisse algo que não deveria, talvez não fosse necessariamente benéfico para um personagem pequeno como ele. O Dr. Sun não dificultou para ele. Ele apenas balançou a cabeça e fez uma pausa antes de dizer devagar, eu poderia ir com você. Zhao Baodong ficou aliviado. Então, por favor. Mas o momento não é agora. A expressão de Zhao Baodong congelou, e as palavras saíram com dificuldade. Por quê? Era difícil tirar alguém da capital à força. Embora fosse o gueto, a terra fora da lei da capital, o distrito fora da capital era patrulhado por guardas. Mesmo que fosse um grande lutador, não seria fácil tirar alguém da cidade fortemente vigiada. Nos últimos 10 anos, salvei muita gente. De todos, 9 sofreram ferimentos de bala, disse a doutora Sun calmamente. Para ser honesto, em relação ao seu líder, ou tesouro perseguido por todas as pessoas com poder, terminei minha pesquisa. Meu plano anterior era tornar o segredo público para que todos pudessem compartilhar a riqueza trocada pelo sangue da minoria. O deserto poderia rapidamente recuperar sua população de antes da guerra, e com os esforços da humanidade, seria mais próspero, mais unido e mais agradável do que antes da guerra. Trabalharíamos juntos para criar um futuro desejável. Mas quando acordei e saí do abrigo antinuclear abandonado, de repente mudei de ideia. Não foi por causa da desesperação e desânimo, mas por algo mais deprimente. Zhao Baodong estava curioso para saber qual era seu segredo, mas sua garganta seca não conseguia emitir nenhum som. Você planeja atacar esse lugar, certo? Dr. Sun olhou para Zhao Baodong sem expressão. Então deixe-me ver. Destruir uma cidade que oferece proteção para dezenas de milhares de pessoas. Seu líder é digno do segredo em minhas mãos. Se não, estou preparado para guardar o segredo no túmulo. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 637. O pavio. A batalha começou. Do lado de fora do posto militar, fumaça branca subia no local de lançamento dos mísseis. Acompanhados por chamas ofuscantes, mísseis voavam pelo ar, um a um. Alvo atingido. Unidade 14 coberta, abate confirmada. Ajustando coordenadas, 114,23. Fumaça coberta, câmbio. Entendido, tiro de canhão número sublinhado 3. Dentro da sala de controle, o mapa holográfico coletado pela Aurora 20 refletia informações de batalha em tempo real para Jiang Shen. A força líder dos humanos mutantes chegou a 5 quilômetros da estação de tratamento de água, mas sob a chuva de mísseis do NAC e o ataque de soldados esqueletos cinéticos, eles foram completamente destruídos. Mas os humanos mutantes naturalmente não entendiam o medo. Os ataques aéreos do NAC às bases de produção do vírus claramente enfureceram os humanos mutantes. A tribo Guru mobilizou uma divisão de forças totalizando 5.000 pessoas equipadas com artilharia, caminhões com canhões antiaéreos e caminhonetes modificadas equipadas com blindados e metralhadoras. Eles se mobilizaram para o posto avançado do NAC. A força líder incluía os guerreiros mais fortes da tribo Guru. Isso incluía humanos mutados com chumbo com martelos de energia, metralhadoras empunhando armaduras de aço e cães mutantes presos com granadas nucleares. Mas a eliminação completa da força líder trouxe ao comandante dos humanos mutantes certa clareza. Ele não ordenou que as tropas apenas atacassem o alvo, mas sim que se dispersassem com base na geografia da cidade. Ele enviou escravos e humanos mutantes para lançar alguns ataques falsos contra o posto avançado da NAC, mas tudo isso era irrelevante. Por algum motivo, o NAC não demonstrou todo seu poder desde o início, o que deu ao comandante dos humanos mutantes a falsa impressão de que eles eram iguais. Mas o Império não tinha essa ilusão. Os cérebros não alterados dos humanos eram claramente mais inteligentes do que os humanos mutantes. O Império também mobilizou 2 divisões totalizando 10.000. Posicionadas ao redor da área rural de Ushene. Era metade das forças do Império. Um ataque militar tão massivo foi o primeiro em Ushene. Mas, comparado às táticas de corrida sem cérebro usadas pelos humanos mutantes, os soldados do Império eram mais cautelosos e muito mais ardilosos. Eles construíram estruturas defensivas ao longo das fronteiras da área rural, usaram aço reforçado para fortificar edifícios abandonados. Cavaram trincheiras para separar o campo de batalha e conectaram os edifícios por túneis subterrâneos. Nem é preciso dizer que as suas táticas eram extremamente eficazes contra fogo pesado, e também se adequavam ao estilo de batalha dos invasores de lutar de forma independente. Desde o início,
A posição deles era que defenderiam seu território com a vida. Jiang Shen não se importava com as ações do Império. Ele não planejava usar supressão de incêndio contra o Império. Um míssil Fireball 1 custava 100 créditos e, com base na taxa de conversão da sexta rua, era em torno de 500 cristais. Com 2.000 projéteis de mísseis, seria equivalente a espalhar dinheiro, embora fosse um ótimo fogo de artifício. Não havia necessidade de gastar dinheiro contra o Império. Para desmontar esse arranha-céu, só precisavam pensar em uma estratégia para atacar a base do arranha-céu desprezado pelo Império. Não havia necessidade de lutar até a morte contra essa multidão miserável. Dentro do bar da capital, garrafas raras de álcool estavam dispostas sobre a mesa corroída. 2 pessoas sentavam-se frente a frente enquanto tomavam as bebidas. Acho que aumentar a população para aumentar o poder é excesso de lei. O mercenário de chapéu estava bêbado. Ele começou a falar e, com uma insistência proposital de Zhao Baodong, começou a soltar palavrões sem sentido. Era seu 7º dia dentro da capital. Zhao Baodong encontrou um mercenário que o conduziu pela porta e disse que o convidaria para beber. O álcool era ótimo. Pode anestesiar nervos tensos. Ninguém no deserto não gostava disso. Na mesa, Zhao Baodong aprendeu com sucesso seu nome além de outras informações. Ele era Xiao, um mercenário ativo entre o Sheng e a cidade de Lu que operava principalmente com as frotas mercantes entre 2 cidades. Ele levou uma vida pobre e bêbada. Embora pudesse ser espirituoso, era pouco inteligente, o que o tornava fácil de manipular. Ah é? Zhao Baodong tomou um gole do álcool e olhou para ele com um sorriso. Sua perspectiva é bem única. Xiao se sentiu lisonjeado. Ele riu e disse, as pessoas aqui são estranhas. Muitos novatos que chegam aqui pela primeira vez não entendem por que humanos mutantes estão dispostos a viver em paz com humanos. Zhao Baodong tinha um sorriso ainda mais brilhante. Por favor, explique. Então acenou com a mão para o barman, sinalizando para mais 2 bebidas. Você percebe que, tirando os pobres mendigos dentro do gueto, a vida de todo mundo está bem? Mas as pessoas não estão felizes. Claro, estou me referindo às pessoas que moram aqui, não a viajantes que se divertem em todo lugar. O rosto embriagado de Xiao revelou um sorriso misterioso. Ele se aproximou de Zhao Baodong e disse, quer saber por quê? Claro. Zhao Baodong sorriu. Eles acreditam em um padrão estranho de igualdade. A minoria recebe um tratamento mais especial, e a maioria recebe menos poder, mas eles chamam isso de igualdade. Igualdade com a espécie sendo a unidade. Estou surpreso. O imperador não é humano. Ele é quem corta o bolo, não faz o bolo. Xiao arrotou. Ele tomou outro gole sem esconder nada. O imperador é escolhido entre os anciãos, então você espera que ele come o bolo. Não sonhe com isso. Mesmo que 2 paredes da arena desabarem e humanos mutantes matem mais alguns, eles continuarão vivendo vidas luxuosas. Sou grato pelas frutas mercantes da NAC. Caso contrário, não conseguiríamos comer nem se tivéssemos dinheiro. Discutir o imperador e os anciãos em público já atraía a atenção do barman e das pessoas ao redor. Muita gente com medo de problemas já havia ido embora. Agora, um humano mutante, que acabara de terminar a caça, estava sentado em uma mesa vazia próxima e pediu bebidas alcoólicas baratas. Zhao Baodong, que estava sentado à sua frente, riu e olhou despreocupadamente para o humano mutante de aparência burra. Ele balançou a cabeça. Vamos não falar do imperador. Quero ouvir sua opinião sobre as espécies com direitos especiais. Não tenho comentários. Esses desgraçados só comem e dormem todos os dias e só sabem como forçar escravos que têm medo de resistir a cultivar frutos mutantes. Eles não conhecem mais nada. Ouvi dizer que o vírus Fei vai transformar a cabeça das pessoas em um caos. Ah, eles não têm culpa. E o ancião da tribo Guru, hein? Que adoraria um paciente com câncer nas costas como um deus. Um tapa alto no rosto interrompeu. Zhao Baodong, que estava sentado à sua frente, já havia desaparecido. A voz de Xiao falando sem sentido para sua garrafa de álcool havia chegado aos ouvidos do humano mutante. O gigante chamado Andi se levantou enquanto batia na mesa, e deu um tapa forte na testa de Xiao. Com as costas no chão frio de concreto, Xiao ficou imediatamente sóbrio. Ele mal conseguiu se apoiar no chão, pois seu rosto machucado estava coberto de medo. O ancião era o ancião dos humanos mutantes, o deus de toda a tribo Guru. Até mesmo discutir ele em público era visto como desrespeitoso pelos humanos mutantes. Não,
Não, eu só estava bêbado. Xiao não conseguiu cuidar dos ferimentos enquanto rastejava de volta para a mesa enquanto olhava para o humano mutante que caminhava em sua direção. Ele não tinha trazido uma arma com ele. Mesmo que trouxesse não ousaria atirar em um humano mutante ali. Um humano mutante espancando até a morte estaria preso, no máximo. Se ele matasse um humano mutante, seria escravizado pelos humanos mutantes. Era ainda mais aterrorizante que a morte. Andy sorriu de forma ameaçadora. Ele saiu do bar com o punho cerrado em direção ao humano no chão. Enquanto todos assistiam, o humano mutante subiu sobre o mercenário. Ele balançou o punho e deu um soco no rosto do mercenário. Craque! Xiao parecia ouvir o osso do nariz estalando, mas com a cabeça atordoada, ele nem conseguia gritar. Depois de alguns socos, todos acertavam direto, e o punho verde ficou manchado de sangue. Para de bater nele. Ele está quase morto, alguém sussurrou, mas ao encontrar os olhos ferozes do humano mutante, aquela pessoa desviou o olhar. Qualquer um que desrespeite o ancião é desrespeitoso com a tribo Guru. Qualquer um que desrespeite a tribo Guru deve morrer. Andy se banhava nos inúmeros olhares de ódio e medo enquanto se sentava em cima de Xiao. Ele riu psicoticamente enquanto balançava seus punhos poderosos. Rugidos humanos mutantes aplaudiram o guerreiro. Talvez eles não respeitassem muito aquele ancião. Talvez eles simplesmente instintivamente desejassem violência e assassinatos. E o medo presente nos olhos das pessoas promoveu seu extremismo. O guarda caminhou até Andy, mas Andy não teve medo. Mesmo que lhe matasse o humano ali, no máximo passaria alguns dias na prisão sem que nenhum guarda ousasse tratá-lo injustamente. Talvez pouco tempo depois, o líder da tribo Guru negociasse com os oficiais do Império para exigir sua libertação. Suas pupilas cor âmbar vasculhavam a multidão. Ele exibia triunfante suas presas com uma palavra saindo de sua boca feia, covardes. Até que o mercenário de aparência miserável parasse de respirar, ninguém impedia suas ações atrozes. Mas então sua expressão congelou. Seus olhos encontraram uma arma escondida na multidão. E o sorriso pertencia a um humano. Bang! O som de uma pistola rompeu o barulho do mercado. Gritos ensurdecedores se ouviram instantaneamente. Alguém foi morto. Andy estava deitado em uma poça de sangue. Seus olhos arregalados estavam escritos com descrença. Ele não conseguia acreditar que morreria na capital do Império. Os guardas olharam ao redor sem fazer ideia. Eles tentaram encontrar o atirador, mas foi inútil na multidão imensa. Os humanos mutantes enfurecidos empurraram todos, espancando a multidão inocente enquanto tentavam encontrar o assassino que disparou. Junto com a multidão, Zhao Baodong desapareceu no final do mercado. O Andy morto jamais saberia que sua morte foi o ponto de virada para o colapso deste império. E a mesma cena acontecia em todos os cantos do Império. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 638, Insurgência dentro do palácio. O imperador sentava-se em sua cadeira de dragão e os anciãos estavam de pé dos dois lados. No meio havia um humano mutante coberto por pelo de Deathclaw. Na sociedade humana mutante, apenas um líder de clã de 10.000 podia usar roupas feitas de pele de Deathclaw. Meu povo está em um banho de sangue contra invasores da Nak na linha de frente. E vocês, covardes, estão encolhidos atrás do bunker. É essa glória a que você se referiu? Esse rugido rude fez as telhas do palácio tremerem. O imperador na cadeira do dragão tinha uma expressão grave, mas não conseguiu dizer uma palavra agressiva contra o homem de pele verde e desrespeitoso. A prosperidade do império exigia o apoio de humanos mutantes. Quando ele considerava o quadro geral, não conseguia romper os laços com a tribo Guru. O imperador escondeu sua raiva atrás de suas pupilas negras. Vou ordenar às forças de linha de frente que acelerem o ataque contra o Nak. Não precisa. O líder mutante humano dos 10.000 clãs balançou a mão e olhou para o imperador e os guardas com desprezo. Deixe seus covardes continuarem se escondendo atrás dos bunkers. Pessoas inúteis deveriam ficar onde pertencem. O campo de batalha pertence aos guerreiros. Nosso povo vai despedaçar quem ousar ofender a tribo Guru. Mas as palavras do líder dos 10.000 clãs tomaram um rumo brusco e ele olhou diretamente nos olhos do imperador. Ele disse ferozmente, quero perguntar, sobre o tratamento injusto recebido pelos humanos mutantes, o que está acontecendo? Injusto, que? Como você quer que isso seja mais justo? Mais tratamento especial? O imperador não disse nada, mas os guardas perto da coluna estavam quase furiosos. Nunca tinham visto um humano mutante tão descarado.
Vou ordenar que os soldados procurem os assassinos, disse o imperador. O sangue de 154 humanos mutantes precisa ser lavado por 154 criminosos. O líder dos 10.000 clãs soltou uma risada sanguinária. Eu sei, respondeu o imperador. Espero que você saiba, senão eu te aviso. Suas pupilas âmbar eram tão sanguinárias quanto as de uma garra da morte. Ele olhou para o imperador ameaçadoramente antes de se virar e sair com os soldados humanos mutantes ao seu redor. Quando as criaturas de pele verde foram embora, o imperador quebrou a mesa e xingou. Esses monstros. Eles não podem simplesmente nos intimidar assim. O imperador e os anciãos do império foram todos invasores antes. Sua natureza de bandido era apenas escondida por suas roupas glamourosas. Imperador, o que devemos fazer? Perguntou um ancião com um sorriso amargo. Os soldados não conseguiram encontrar nenhum assassino, muito menos 154 assassinos. Essas pessoas claramente tinham um plano. Caso contrário, eles não teriam cometido 154 assassinatos em 3 dias. Era uma conspiração contra a amizade entre o Império e os humanos mutantes. Qualquer um poderia facilmente ver isso. Além dos humanos mutantes de cérebros simples. O Imperador não se incomodou tanto com a inteligência dos bastardos. Uma simples conspiração poderia fazê-los iniciar uma guerra contra Anak, e Anak poderia usar táticas para forçá-los a ficar do lado oposto ao Império. Uma atmosfera silenciosa pairava no palácio. Naquele momento, alguém quebrou o silêncio. Imperador, eu tenho uma estratégia. Um ancião se aproximou. Os anciãos olharam para ele chocados. Esse ancião era o menos respeitado entre todos os anciãos, e sempre se sentava no final da mesa do banquete. Normalmente ele não tinha oportunidade de falar durante as reuniões, mas agora, como ninguém tinha boas ideias, ninguém falava contra ele. O imperador pensou por um momento com a cabeça baixa antes de finalmente lembrar o nome desse ancião. Ele disse devagar. Shenlin, pode falar. Shenlin subiu 2 degraus e sorriu com uma careta. Ele sugeriu ao imperador. Os humanos mutantes acreditam que seus direitos foram violados, então poderíamos apenas confortá-los como sempre. Mas o que poderíamos dar a eles? Perguntou o imperador, frustrado. Apenas 154 cabeças. Já que eles precisam dos assassinos, vamos simplesmente entregá-los. Com ferocidade na voz, Shenlin olhou diretamente para o imperador. O imperador ergueu as sobrancelhas, sem entender o que Shenlin queria dizer. Mas então ele percebeu e instantaneamente entendeu o significado mais profundo. Já que os cérebros dos humanos mutantes não conseguiam distinguir os assassinos. Então eles iam apenas matar algumas pessoas aleatórias e usar suas cabeças para confortá-las. Onde encontraríamos 154 pessoas. Os dedos do imperador tamborilavam no apoio de braço da cadeira do dragão enquanto ele murmurava para si mesmo. Com uma careta, o ancião caminhou ao lado do imperador e sussurrou em seu ouvido. Há 10.000 escravos trabalhando na fazenda Dongang. 154 escravos desaparecidos não é nada. Quanto tempo vai durar essa guerra? Em cima da parede, Sun Xiaoro balançava as pernas enquanto pegava binóculos para observar o horizonte à distância. Ao longe, o sol deslizava para o oeste. Anak lançou 1.000 mísseis de combustão na zona de controle dos humanos mutantes e os suprimiu dentro da cidade. Com base nos relatórios de baixas do reconhecimento da Aurora 20, a divisão de 5.000 do humano mutante perdeu cerca de 1/3 de suas tropas, com todas as unidades blindadas destruídas. Mas Anak ainda não havia dado o golpe final. Eles mantinham a ilusão de que estavam justamente à altura. Antes da chegada do sinal do colapso do Império, Anak precisava dos humanos mutantes para manter sua arrogância. Ao lado de Sun Xiaoro, Jiang Shen observava cuidadosamente o lado do rosto dela. Às vezes, ele achava que ela era extremamente parecida com a irmã. Jiang Shen então desviou o olhar para o horizonte. Depende de como a divisão de caçadores está indo bem. Anjunhua subiu na parede e caminhou atrás dele. Os 10.000 escravos da plantação Dongang estão se levantando. Quando ouviu sua tão esperada mensagem, um sorriso vitorioso surgiu em seu rosto. Com a provocação intencional da divisão caçadora, a tensão entre os cidadãos e oficiais do Império foi levada ao máximo. E a ideia tola de sacrificar escravos foi sugerida por um ancião subornado por Zhao Baodong. Quando essa notícia se espalhou entre os escravos, nem mesmo as pessoas mais entorpecidas conseguiram conter a fúria no fundo do coração.
Eles só precisavam de uma pessoa para liderar e de alguém para dar algumas armas antes que eles naturalmente escolhessem a opção de se amotinar. Anak não precisava enviar uma única tropa. Bom, nesse caso, devemos começar a nos mover. Sim. Anjunho assentiu e se virou. Sun Xiaorou se levantou da beirada da parede, tirou a poeira da mão e olhou para Jiang Shen. Finalmente vai começar a lutar. Com um sorriso, Jiang Shen ergueu a cabeça e olhou para o dirigível de aço. MHMM, hora de mostrar nosso verdadeiro poder. No brilho persistente do pôr do sol, foi a primeira vez que o martelo da ordem foi tingido por uma vibra ameaçadora. Assim como o sinal produzido pela batuta de um maestro, o prelúdio para a queda do Império estava prestes a começar. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.